Esse vídeo é um resumo do primeiro relato dos lobisomens de Atibaia que eu recebi. A mulher que mandou para mim, ela conta que eles foram morar em Atibaia há alguns anos atrás, e o marido dela foi transferido para lá, na empresa. E como ele trabalha à noite, ele não estava conseguindo dormir durante o dia, porque na rua de cima da casa dela tinha um bar que ficava fazendo barulho o dia inteiro lá. Era maior algazarra, barulho de gente conversando alto, dando risada, barulho de música. E eram uns homens estranhos, mal encarados, que ficaram nesse bar aí, que as pessoas tinham até medo de reclamar. Porque os pessoal lá tinha umas caras feias, de poucos amigos, cara de gente ignorante. E o marido dela estava 3 dias sem dormir de dia, por causa da barulheira do bar lá. Até que uma vez ele resolveu ir lá reclamar. E ele trabalha de vigilante. E ele foi lá nesse bar, e ela conta que ele conversou com os caras lá na maior educação, mas acabou saindo uma discussão lá, sem querer. E aí, no dia seguinte, após ele ter reclamado, ela conta que foi o maior silêncio. Parece que o bar nem abriu, ficou tudo em silêncio lá. Aí foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, naquela calma, tranquilidade, silêncio. Aí até que uma vez, o marido dela saiu para trabalhar, por volta de 10 horas da noite, e ela ficou em casa sozinha com a filha dela, de 4 anos. E ela conta que estava na sala, assistindo televisão com a sua filha, e já era por volta de umas 11h30 da noite, mais ou menos. E ela escuta um pulo em cima da laje, mas de algo bem pesado, que estremeceu a casa inteira. E logo em seguida foi outro pulo, foi 3 pulos no total. Cada pulo estremeceu a casa dela toda. E ela ficou em choque, ficou aterrorizada. Ela pensou que era alguém, um bandido, um ladrão, querendo entrar na casa dela. E só que depois as criaturas pularam no corredor da casa dela. E o corredor dá bem de frente com a janela da sala. E foi 3 pulos também. E ficava andando no quintal com um barulho igual o galope de cavalo. Parece que as criaturas tinham pata de cavalo, porque o barulho é igual. E ela já aterrorizada de medo. Ela viu os olhos assim bem brilhando através da cortina da janela, da sala. Foi quando ela resolveu afastar um pouco a cortina para ver o que era. Ela disse que quase desmaiou de susto. Ela viu 3 criaturas, 3 demônios, ela fala. Peludo, com focinho comprido, as presas para fora, aqueles dentes grandão, os olhos amarelos brilhando, parecendo 2 lanternas de carro, farol de carro, bem brilhando mesmo. E os bichos davam um rosnado bem feroz, e tinha uma cara de ódio bem grande, que só a cara já é de meter medo em qualquer homem. Aí ela disse que pegou a filha dela e correu, foi pro quarto dela e se trancou, ficou trancada no quarto também. Só que as criaturas só ficaram andando lá no corredor da casa dela, farejando, ela ouvia farejar assim, embaixo da porta. Depois pularam na laje da casa dela e sumiram de novo. Ela falou que nem dormiu essa noite, de medo, de terror, pavor que ficou. Quando o marido dela chegou, de manhã, ela contou para ele, mas ele não acreditou. E aí, teve a segunda visita das criaturas, só que dessa vez foi só uma criatura. Para resumir aqui, ela estava sozinha, foi só uma criatura. E dessa vez a criatura se jogou contra a porta da sala para tentar entrar na casa dela. E ela começou a gritar de medo, de pavor, ela não aguentou. A sorte é que a casa dela é bem protegida. Tem grade na janela, a porta é uma porta bem resistente. E a criatura se jogou umas 4, 5 vezes na porta. Vendo que não ia conseguir derrubar, a criatura foi embora. Até que um dia, o marido dela pegou fogo durante a semana. E aí, foi a vez dele ver, acreditar nela, ver o terror que a mulher passou também. Eles estavam dentro de casa dormindo, quando de repente ouviram aquele pulo na laje e o pulo no corredor. Era sempre assim que as criaturas chegavam. Pulava na laje e no corredor. E aí o marido dela já pegou a arma e saiu lá pra fora pra ver. Saiu pra fora não, ele foi lá na janela espiar, viu a mesma coisa que ela viu. Aquele bicho grandão, parecendo um cachorro, com os olhos brilhando, focinha comprida. E ele, mas que diabo é isso? E a criatura tentou se jogar contra a porta. Eles ficaram em pânico lá dentro. E ele afastou um pouquinho, abriu um pouquinho assim a janela e atirou. Só que não pegou na criatura, porque a criatura estava se movimentando muito rápido. Mas com o barulho do tiro, a criatura foi embora. Aí no outro dia, ele ficou pensando, o que será isso? Essa coisa começou a acontecer depois que eu fui naquele bar reclamar. No outro dia ele foi lá no bar sozinho de novo. Chegou lá, tava todo mundo olhando para ele com cara feia. Tava mau barulho lá no bar, o povo conversando alto, gritando, ouvindo música. Quando ele chegou no bar, fizeram aquele silêncio. Fizeram mau silêncio.
E ele chegou, entrou, olhou, encarou todo mundo encarando ele. Não disseram uma palavra, ele também não. Aí ele voltou para casa. Voltou para casa e... Então, dias depois, na folga dele, ele estava dormindo com a mulher, quando de repente ouviu 3 pulos em cima da laje de novo. E aí 3 pulos no corredor. E já ficaram assustados, aquelas criaturas. E ele pegou a arma, foi lá na janela da sala dar uma espiada e viu, mesma coisa. Só que dessa vez era 3. 3 lobisomens, em pé, igual um homem, rosnando, com aquela cara feia de ódio. E eles começaram a se jogar contra a porta de novo. Primeiro ia um, depois ia outro. Fizeram fila para se jogar contra a porta do homem. E a mulher chorando em pânico, a filha dela começou a chorar também. Dessa vez ele abriu a janela de novo e começou a disparar contra as criaturas. Chegou a acertar algumas lá de raspão e elas deram cada grito, cada urro, assustador e alto, que ela conta que era de estourar os tímpanos. Tão alto que era o urro que os bichos deram. E foram embora, sumiram. E quando o dia amanheceu, ele se mudou de Atibaia. Pegou as coisas dele, chamou um caminhão e sumiu. Foi para a casa dos pais dele até alugar uma casa. Não quer mais nem saber de Atibaia. Pode dar uma casa para eles lá, que eles não voltam. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que os lobisomens que estavam atacando a casa dele eram os homens do bar lá. Que eram os homens esquisitos, mal encarados. Beleza, gente? Esse foi o primeiro relato que eu contei. Eu resumi porque o relato é grande. Eu fiz apenas um breve resumo aí. Quem quiser ouvir o relato completo, ele está dividido em 3 partes. São os primeiros vídeos do meu perfil aqui. Então tá bem lá pra baixo. Beleza? Até mais.